Ela estava grávida, faminta, e comendo restos de comida de cavalo. O que aquele fazendeiro fez ao vê-la? Ninguém acreditaria se não visse com os próprios olhos. Talita sempre foi uma mulher de sonhos grandes e mãos calejadas. Cresceu em uma cidade pequena, onde as ruas de terra se cruzavam com os destinos das pessoas, e a vida parecia uma fotografia em preto e branco. Ela era simples, humilde, mas com um coração tão grande que às vezes se perguntava se seria possível alguém sentir algo tão intenso por ela. Aos 22 anos, sua maior ambição era ser amada de verdade. Mas em um lugar como aquele, amor verdadeiro parecia ser um luxo distante, algo que só existia em novelas ou filmes românticos. Ela trabalhava no bar de Dona Lúcia, um local pequeno, mas acolhedor, onde as pessoas da cidade se reuniam para trocar risos e histórias. Talita sempre foi diferente das outras garçonetes que ali estavam. Enquanto as outras se contentavam com um sorriso forçado, ela tinha algo mais. Um brilho nos olhos, uma forma doce e quase tímida de tratar as pessoas, que a fazia ser adorada por todos. Mas, por mais que sua vida fosse simples, ela sempre olhava para o horizonte e sonhava com algo maior. Um dia, eu vou sair daqui. Um dia, vou ter uma família e um amor que me faça sentir que vale a pena, pensava consigo mesma, sempre que limpava as mesas no final do expediente. Foi em uma dessas noites que Vinícius entrou no bar. Ele era tudo que Talita nunca imaginara ser possível. Elegante, charmoso, com olhos penetrantes e um sorriso que parecia fazer as estrelas brilharem mais forte. Ele se aproximou com confiança, pediu uma bebida e, ao ver Talita, seus olhos brilharam. Não era só mais um cliente. Era um homem que parecia ter o poder de transformar a vida dela. Olá, moça. Você tem um jeito especial, disse ele, com um tom suave, mas que transmitia uma certeza imensa. Eu sou Vinícius, e você é? Talita, respondeu ela, tentando não demonstrar o quanto o fato dele ter notado a fazia se sentir diferente. Vinícius parecia encantado. Ele a elogiava de forma sincera, com um olhar profundo que a fazia sentir algo que ela nunca tinha sentido antes: valor. Ele conversava como se soubesse exatamente o que ela precisava ouvir, fazia promessas de uma vida cheia de aventuras e uma felicidade inusitada. Prometeu tirá-la da rotina simples, da vida cansada de servente de bar, e a fez acreditar que poderia ser mais. Eu vou mudar a sua vida, Talita, ele dizia com frequência, enquanto se aproximava mais e mais dela. No final de um mês de encontros furtivos, Vinícius a pediu em casamento. Vamos juntos, Talita. Eu te dou o mundo. E foi assim que, em menos de 3 meses, a jovem sonhadora se viu caminhando em direção ao altar com um homem que, até então, parecia ser o príncipe que ela sempre imaginou. O casamento foi rápido, como tudo na vida de Talita até ali. Ele a levou para sua casa, uma mansão afastada da cidade, no campo, onde as paredes do lugar pareciam sussurrar segredos que ela nunca imaginou que faria parte. Inicialmente, a vida parecia um conto de fadas. Ele era carinhoso, atencioso, parecia disposto a dar a ela tudo o que ela sempre desejou. Porém, com o passar dos meses, as coisas começaram a mudar. Vinícius deixou de ser o homem encantador e passou a se mostrar possessivo e agressivo. O que antes era carinho, agora se transformava em cobranças. Ele a queria em casa, sempre disponível para ele, para cumprir as tarefas domésticas, para ser uma esposa submissa. Quando ela sugeria sair, conhecer novos lugares ou simplesmente descansar, ele a impedia. Você não precisa sair, Talita. Aqui é onde você pertence, com a gente, ele dizia, sempre com um tom que, em seu fundo, escondia um leve medo de perder o controle. Logo, Talita se viu prisioneira de uma casa dourada, mas que estava trancada por dentro. Ela não podia mais ver suas amigas, nem sair para o mercado sem ser questionada sobre cada passo que dava. O marido, que no início a conquistou com palavras doces, agora controlava com olhares de desaprovação e palavras duras. O pior de tudo era a solidão. Mesmo com ele ali, a sensação de estar sozinha em um mundo cheio de regras e expectativas dela consumia cada vez mais. Sentia que estava perdendo sua própria identidade, seu sonho de liberdade e felicidade. Certa noite, depois de mais uma briga violenta, Talita percebeu algo que mudaria sua vida para sempre.
ela estava grávida. O peso daquela revelação a fez sentir um mix de medo e confusão. Eu soube que a vida poderia mudar, mas não dessa forma, pensou ela, com os olhos marejados enquanto olhava para o reflexo de seu próprio rosto no espelho. A revelação a fez refletir: fugir ou ficar? Ela sabia que seria difícil, que o exato momento em que decidisse escapar poderia ser o seu fim, mas a ideia de continuar ali, naquele ambiente sufocante, também a assustava profundamente. Ela precisava pensar, mas o medo a consumia. O que faria? Fugir sozinha, grávida, sem rumo? Ou ficar, pelo menos para garantir que a criança tivesse uma casa, um pai, mesmo que o custo fosse a própria felicidade? Thalita não aguentava mais. Os gritos, as humilhações, o controle de cada movimento seu. O comportamento de Vinícius já não a surpreendia mais, mas a dor estava cada vez mais insuportável. As brigas incessantes, os olhares de desaprovação e a pressão sobre o corpo e a alma estavam consumindo. Ela sabia que, se ficasse ali, perderia tudo o que ainda restava de si mesma. O cheiro de sofrimento e medo pairava nas paredes da mansão, e o silêncio dos quartos se tornava mais opressor do que qualquer grito. Sentada na cama, com as mãos sobre a barriga, Thalita olhou para o futuro da criança que carregava. Como posso dar uma vida melhor a ele, se estou presa nessa prisão dourada? O pensamento foi o gatilho final. Naquela noite, ela tomou sua decisão. Ela sabia que a fuga seria difícil. Não havia malas, nem planos, apenas a urgência do momento e o instinto de sobrevivência. Vestiu as roupas mais simples que encontrou, pegou uma pequena bolsa e saiu silenciosamente pela porta dos fundos, sem fazer barulho. Olhou para casa uma última vez, sentindo o peso da dor, mas também um leve alívio. Eu não posso mais, não posso ficar. A noite estava fria e sombria quando Thalita deixou o terreno da mansão e entrou nas estradas de terra, com o corpo pesado pela gravidez e a mente cheia de incertezas. Não sabia para onde estava indo, mas sentia que precisava ir, qualquer lugar, o mais longe possível. O chão de terra batida estava irregular, e seus pés descalços logo ficaram cobertos de feridas. A caminhada era longa e dolorida, cada passo parecia mais cansativo que o anterior. O medo estava presente em cada movimento, mas a vontade de escapar o superava. A paisagem rural ao redor era desoladora, com campos imensos que pareciam não ter fim, e a solidão da noite a envolvia. A cada farfalhar das árvores, ela se assustava. Pensava em voltar, mas logo se lembrava do que aguardava atrás dela, um homem que a prenderia, que a humilharia mais ainda. Então, ela seguia. E seguia, até que a exaustão tomou conta de seu corpo. Caiu de cansaço em uma clareira, onde as sombras das árvores a protegiam um pouco do vento gelado. Dormiu profundamente, sem saber como. A dor no corpo, a fome e a sede haviam sido suficientes para que ela perdesse a noção do tempo. Quando acordou, o sol já estava alto no céu. Sua garganta estava seca e o estômago, vazio. A fome era insuportável, e ela sabia que não poderia continuar sem comer alguma coisa. Seu corpo pedia por comida, e o medo de desmaiar era constante. Olhou em volta e viu que estava em uma região mais próxima a uma fazenda. As plantações de cana-de-açúcar e o som distante de animais eram os únicos sinais de que alguém estava por ali. Forçando-se a se levantar, Thalita caminhou em direção à fazenda. Seus pés estavam sujos, seus cabelos desgrenhados, e ela mal conseguia manter os olhos abertos de tão fraca. Mas então, ao passar pelo galpão, ela avistou o coxo de um cavalo. O instinto de fome foi mais forte do que qualquer outra coisa. Aproximou-se lentamente, com os joelhos quase cedendo sob seu peso. No coxo, havia aveia misturada com algumas frutas que estavam estragadas, mas, naquele momento, nada mais importava. A fome dominava sua mente, e sem pensar, ela agarrou a comida com as mãos trêmulas e a levou até a boca. Comeu com desespero, sem se importar com o que estava comendo. O sabor amargo da aveia misturada com frutas podres não a impedia. Ela engolia rápido, quase sem respirar, tentando saciar aquela fome insuportável. Ela não sabia o que estava fazendo, apenas comia. Seu corpo estava exausto, sua mente nublada,
e ela mal conseguia processar o que estava acontecendo. Foi quando ouviu o som de passos atrás de si. Ela se congelou, os olhos arregalados. Aquele som fazia seu coração bater mais rápido. Quando se virou, viu um homem. Alto, forte, com roupa simples de fazendeiro e um chapéu de palha que sombreava parcialmente seu rosto. O homem a observava com uma expressão de surpresa e preocupação. Os dois se encararam por alguns segundos, sem dizer nada. Talita sentiu suas mãos sujas, tremendo de vergonha. Não queria ser vista naquela situação, não daquele jeito. Mas, antes que pudesse se afastar, ele falou, com uma voz grave, mas não rude. "O que você está fazendo aqui?" perguntou o fazendeiro, tentando controlar a surpresa que ainda tomava conta de sua voz. Talita olhou para ele, assustada, seus olhos marejados de tanto medo. Ela sentia o peso de cada segundo naquele momento, mas a necessidade de contar sua verdade era maior do que qualquer receio. Eu fugi." A voz dela saiu trêmula, quase imperceptível. Ela engoliu em seco, tentando encontrar coragem. "Eu estava casada com um homem. Ele me fez coisas terríveis, me trancava em casa, me tratava como uma prisioneira. Ele me forçou a me casar com ele, mas eu não aguentava mais. Eu não podia ficar lá. Eu estava fugindo para salvar minha vida, e a do meu filho." As palavras de Talita saíam de forma atropelada, como se ela tivesse que vomitar tudo de uma vez para que sua alma se acalmasse. As lágrimas desciam sem parar, e o choro se misturava com as palavras, deixando-a sem fôlego. Ela não sabia por que estava falando tudo aquilo para um estranho, mas a urgência da dor e a fome de ser ouvida forçaram a liberar aquilo de dentro. O fazendeiro ficou em silêncio, com a expressão séria e os olhos fixos nela. Ele tocou o chapéu com a ponta dos dedos, como se tentasse encontrar uma resposta dentro de si. Não sabia o que fazer, não sabia quem era ela ou o que a havia levado até ali, mas algo naquele olhar e naquela história o fez ficar parado, como se o destino tivesse colocado ali, no momento exato. Depois de um longo silêncio, ele suspirou e respirou fundo, olhando para o chão por alguns segundos. Quando levantou os olhos, seus lábios se contraíram, mas ele não parecia estar com raiva. Era apenas um homem tentando processar a situação que tinha à sua frente, ainda tentando entender como algo tão improvável podia estar acontecendo em sua vida. "Está bem", disse ele, por fim, com a voz grave. "Eu não sei o que aconteceu, e não quero saber. Mas você não vai ficar aí, comendo comida de cavalo. Você vai entrar. Eu tenho uma cama, um pouco de comida e, por mais que você não queira, vou te ajudar." Talita o olhou com uma mistura de surpresa e gratidão. Nunca imaginou que encontraria alguém disposto a ajudá-la, especialmente em um estado tão deplorável. Mas, antes que pudesse dizer algo, ele se virou e indicou que ela o seguisse. Ele a conduziu até a casa simples, mas bem cuidada, que ficava ao lado da fazenda. Era uma casa de madeira, com um alpendre que dava para a plantação de milho e os campos ao redor. Ao entrar, o cheiro de comida fresca invadiu seus sentidos, e a visão do lugar aconchegante fez seu coração bater mais forte. Um calor que ela não sentia há meses parecia começar a invadir seu peito, um calor que ela havia perdido desde o momento em que foi forçada a se casar com Vinícius. O fazendeiro levou até o banheiro, onde ela pode tomar um banho quente, algo que ela não experimentava há tanto tempo. Ela se sentiu renovada, mas o cansaço e a exaustão ainda estavam lá, pesando sobre seu corpo. Quando ele a conduziu até o quarto, onde ela podia dormir, Talita olhou para ele com os olhos cheios de gratidão, mas também de uma tristeza que ele não entendia completamente. "Aqui está", ele disse, sem fazer muito alarde. "Você vai dormir, comer e descansar. Não vou perguntar mais nada, só descanse." Talita não sabia como reagir a isso. Ela se deitou na cama e sentiu o conforto do colchão, algo tão simples, mas que parecia um luxo diante de tudo que havia vivido até ali. A sensação de segurança que ela nunca teve antes começou a se espalhar por seu corpo, e antes que percebesse, ela estava adormecendo profundamente. Naquela noite, Talita dormiu pela primeira vez em muito tempo sem ter que se preocupar com o som das portas batendo ou com o grito de um homem que a tinha escravizado em sua própria casa. Ela dormiu como se fosse possível renascer, como se aquele lugar fosse um refúgio,
um lugar onde ela poderia ser livre. O sol ainda não havia nascido completamente quando Thalita acordou. Ela estava deitada em uma cama simples, mas o conforto que ela sentia agora era inédito, uma sensação que há muito ela não conhecia. A casa estava silenciosa, mas o cheiro de café fresco pairava no ar. Ela se levantou devagar, ainda um pouco cansada, mas sentindo uma paz que parecia vir de um lugar distante. Ao sair do quarto, ela ouviu. O fazendeiro estava na cozinha, sem camisa, mexendo em uma panela. Seus músculos, fortes e definidos, eram agora uma visão comum para Thalita. Ela não podia evitar a admiração que sentia por ele, mas logo tentou afastar esses pensamentos. Ele é apenas um homem bom, me ajudando. Não posso esperar nada além disso, pensou, tentando se concentrar no que realmente importava. Bom dia, ele disse, virando-se para ela, um sorriso tímido no rosto. Ele parecia tão natural, tão à vontade ali, no espaço que ele chamava de lar. Preparei o café da manhã para você. Acho que ainda não nos apresentamos direito. Sou o Eduardo. E eu sou a Thalita. Responde ela. Eduardo a observou por um momento, como se procurasse algo nos olhos dela. Então, ele respirou fundo e continuou, com a voz mais suave. Eu peço desculpas por não ter sido muito receptivo no início. Fiquei em choque quando te vi naquela situação, e não sabia como lidar. Ele olhou para o chão, quase como se a vergonha o tomasse. Eu nunca imaginei que alguém pudesse passar por algo assim. Me senti um pouco perdido. Mas, você está aqui agora, e vou tentar fazer tudo o que puder para te ajudar. Thalita sentiu uma onda de gratidão tomar conta de seu peito. A sinceridade de Eduardo era palpável, e ela se sentiu acolhida por suas palavras. Depois do café, Eduardo sugeriu: por que você não descansa um pouco hoje? Sei que você deve estar cansada depois de tudo que passou. Thalita olhou para ele, sentindo-se dividida entre a necessidade de repousar e o desejo de retribuir a gentileza dele. O lugar era acolhedor, mas ela não conseguia ficar parada, sentindo-se frágil e dependente. Não queria ser apenas uma espectadora, queria fazer sua parte, ajudar, sentir-se útil. Eu não estou tão cansada assim. Acho que posso ajudar, disse ela, com um leve sorriso, sem poder esconder a vontade de fazer algo que a fizesse sentir que estava contribuindo de alguma forma. Eduardo observou por um momento, parecendo ponderar a situação, antes de responder com um tom amável, mas firme. Eu entendo, mas não quero que se sobrecarregue. Você está aqui para descansar, para se recuperar. Ela sorriu, determinada. Eu sei, mas ajudar me faz sentir mais forte. Quero ajudar na fazenda, nem que seja um pouco. Sei que posso fazer isso. Ele não disse mais nada. Apenas assentiu, respeitando a vontade dela, mas sem esconder uma leve preocupação em seus olhos. Com isso, Thalita passou o dia a ajudar na fazenda. Começou com tarefas simples, como limpar a casa, cuidar dos animais e mexer na horta. Mesmo com o corpo ainda fraco, a atividade fazia sentir-se viva, útil, como se tivesse um propósito novamente. Cada movimento parecia dar-lhe um pouco mais de força, e ela estava determinada a fazer a sua parte, apesar da exaustão que começava a pesar nos ombros. O fazendeiro a observava em silêncio, com um olhar respeitoso, mas mantendo uma certa distância. Ele sabia que ela precisava de espaço, mas não pôde deixar de notar como ela se entregava ao trabalho com uma dedicação que ele não esperava. À noite, depois de um dia cansativo, eles se sentaram no alpendre, nas cadeiras de madeira, iluminados apenas pela luz suave das lamparinas. O som do vento e o estalo das lâmpadas preenchiam o ambiente enquanto os dois conversavam sobre a vida, sobre os sonhos e os medos. Eduardo falava da fazenda, de como a herdou de seus pais e de como sempre a amou, mesmo sendo pequena. Ele disse que, apesar de tudo, a vida no campo lhe dava uma sensação de liberdade. Ele não tinha pressa, estava em paz ali, com a terra, os animais e, mais recentemente, com a companhia de Thalita. Ela, por sua vez, contou sobre sua vida anterior, seus sonhos de infância, sobre o quanto sempre quis um lar simples, mas cheio de amor e tranquilidade. Quando ela disse isso, ele ficou em silêncio por um momento, observando a expressão dela.
Algo naquele olhar parecia tocar seu coração de uma maneira inesperada. Naqueles momentos, Thalita sentiu uma conexão diferente com ele. O silêncio entre eles não era desconfortável, mas confortável, como se as palavras fossem desnecessárias. Algo estava começando a nascer ali, algo delicado, quase como uma promessa de que a vida, embora difícil, poderia ser mais suave. No dia seguinte, enquanto estavam no campo, colhendo abóboras, o fazendeiro tocou sua mão pela primeira vez. Era um gesto casual, enquanto ele passava para pegar uma abóbora que estava mais distante, mas o toque foi suave, e a tensão no ar foi instantânea. Thalita sentiu o coração disparar com aquele toque simples, mas cheio de significado. Ela olhou para ele rapidamente, e seus olhos se encontraram. Uma corrente elétrica percorreu seu corpo, e ela não sabia como reagir. Ele parecia calmo, mas algo em seu olhar dizia que ele também sentia o peso do momento. A cada dia que passava, o vínculo entre eles parecia crescer, mais forte e mais profundo. Mas, naquele instante, entre as abóboras e o sol quente, havia algo mais no ar. Algo que nenhum dos dois sabia como lidar, mas que, de alguma forma, estava se tornando impossível de ignorar. 4 meses haviam se passado desde que Thalita chegou à fazenda. Sua barriga, agora visivelmente maior, já denunciava a chegada de uma nova vida, um novo começo. Ela se sentia mais forte a cada dia, e o relacionamento com o fazendeiro, embora silencioso, se tornava cada vez mais profundo e significativo. A rotina deles na fazenda havia se estabelecido, com Thalita ajudando nas tarefas, trabalhando com a terra, e Eduardo, embora reservado, sempre se mostrando generoso e protetor. Era um dia comum quando eles decidiram ir até a vila comprar alguns mantimentos. O clima estava leve, como um sopro suave de ar fresco, e o caminho até a vila parecia ser uma oportunidade para um pouco de descontração. A viagem até lá sempre trazia um alívio para os dois, uma pausa na rotina diária da fazenda, e a chance de viver algo mais normal, longe da tensão do passado de Thalita. Chegando à vila, a praça estava cheia de vida. As pessoas conversavam nas bancas de frutas, e o som das crianças brincando trazia uma sensação de familiaridade e aconchego. Thalita, sorrindo pela primeira vez em tanto tempo, sentia-se à vontade naquele ambiente, algo que ela nunca imaginou que experimentaria novamente. Eduardo, com sua natureza protetora, ainda olhava com atenção, mas o clima entre eles era descontraído e tranquilo. Ele a observava enquanto ela olhava as frutas nas barracas, encantada com as cores e o cheiro delas. Vamos comprar o sorvete, para comemorarmos os 4 meses que estamos juntos, disse Eduardo, com um sorriso fácil nos lábios. Thalita riu, um som leve que ressoou com sinceridade. Eu adoraria, respondeu, feliz pela forma como as coisas estavam indo entre eles. Eduardo foi até a sorveteria, e enquanto ele pegava os sorvetes, Thalita se sentou em um banco sob a sombra de uma árvore. Ela estava sorrindo, feliz, aproveitando o momento de tranquilidade que parecia, finalmente, ser possível em sua vida. Mas, então, o vento pareceu mudar. Thalita ouviu passos pesados se aproximando e, antes que pudesse se virar, uma mão forte agarrou seu braço. Ela se assustou e, ao olhar para cima, encontrou o rosto de Vinícius, seu ex-marido, distorcido pela raiva. Ela tentou se soltar, mas a força dele era demasiada. Ele a puxou com violência, fazendo com que ela perdesse o equilíbrio. O pânico tomou conta dela, e ela gritou por socorro, mas ninguém parecia ouvir. As lembranças da dor e do abuso que ela sofrerá com ele voltaram de imediato, como uma avalanche. Você vai voltar comigo agora. Ele berrou, começando a arrastá-la pela praça. Os olhos de Thalita se encheram de lágrimas enquanto ela lutava para se soltar. Ela não queria mais viver aquela dor, não queria mais ser controlada, e muito menos ser forçada a voltar para ele. Foi então que, de repente, Eduardo apareceu. Ele viu a cena, e seus olhos se estreitaram com fúria. Sem pensar, ele correu até os dois, e, com uma força que só a proteção de quem ama é capaz de ter, agarrou Vinícius e o empurrou para trás. Solte-a, desgraçado! Eduardo gritou com toda a sua força. Ele, então, jogou os sorvetes diretamente no rosto de Vinícius, sem se importar com a cena que estava fazendo.
O choque no rosto de Vinícius foi instantâneo. O ex-marido de Thalita, furioso, tentou reagir, mas Eduardo não lhe deu chance. Eles se enfrentaram no meio da praça, e a luta foi intensa. Vinícius tentava socá-lo, mas Eduardo, com toda a força acumulada de meses de raiva reprimida e coragem, conseguia se defender e empurrar o homem para longe. A população que estava na praça começou a perceber a briga e, aos poucos, alguns populares tentaram separar os dois. As mãos de Vinícius estavam levantadas, mas o medo de ser preso começou a dominar sua expressão. Ele sabia que não poderia continuar enfrentando Eduardo, então, com um último olhar furioso para Thalita, ele fugiu, se afastando rapidamente da cena. Thalita, ainda em choque, caiu de joelhos na praça. As lágrimas começaram a escorrer sem controle. Ela sentia um peso no peito, como se o medo e a dor que ela havia carregado por tanto tempo finalmente estivessem tomando conta dela. A sensação de impotência e vulnerabilidade era esmagadora. Eduardo correu até ela, agachando-se ao seu lado, e a abraçou com força, segurando-a como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Está tudo bem. Você está segura agora. Não precisa mais passar por isso sozinha. Eu prometo. Thalita, em um choro convulsivo, se entregou ao abraço de Eduardo. Ela sentiu o calor de seus braços e a segurança de sua presença, algo que ela não imaginava que teria de novo. E, naquele momento, ela soube que havia encontrado a proteção que tanto buscou durante toda a sua vida. Os dois ficaram ali, no meio da praça, com o mundo ao redor deles parecendo desaparecer. O passado havia voltado, mas, com ele, também veio uma força que Thalita nunca imaginou que encontraria. Ao ser segurada nos braços de Eduardo, ela sabia que, finalmente, não estava mais sozinha. E ele estava certo. Ela nunca mais passaria por isso sozinha. Ele a protegeria, não importa o que acontecesse. Os dias após o confronto com Vinícius foram difíceis, e Thalita se recolheu. O trauma de reviver o medo e a dor do passado deixou exausta, emocionalmente ferida, mas não quebrada. Ela se isolou por um tempo, mergulhada em pensamentos confusos, e o medo de reviver aquela violência a consumia. No entanto, Eduardo estava sempre ali, silencioso e presente. Ele nunca pressionou a falar, mas sempre a rodeava com carinho e cuidado. Ele sabia que a cura não seria rápida, mas estava disposto a dar todo o tempo necessário. Eduardo, percebendo quanto ela se preocupava com o futuro do bebê, tomou uma decisão: construir um quartinho especial para o pequeno. Era simples, mas aconchegante. Colocou uma cama pequena, uma janela que dava para o campo, e preparou um cantinho com brinquedos e uma manta que ele mesmo fez. Cada detalhe foi pensado com amor, com a certeza de que a criança teria o que sempre mereceu, um lar cheio de carinho e segurança. Thalita, ao ver o quartinho pronto, não pôde evitar as lágrimas. Era como se a casa, a fazenda e até mesmo o mundo em torno dela estivessem finalmente se tornando o que sempre sonhou, um lugar seguro, um lugar onde ela poderia ser feliz. Ela começava a sorrir novamente. Os dias de silêncio e tristeza foram diminuindo e, aos poucos, ela se permitia acreditar na possibilidade de um futuro diferente. Com Eduardo ao seu lado, ela se sentia protegida, amada e, mais importante, digna de tudo o que estava acontecendo. Os planos começaram a surgir entre eles. Falaram sobre o futuro do bebê, sobre os nomes, sobre o que seria a vida deles dali para frente. O vínculo que existia entre Thalita e Eduardo agora parecia inquebrável. Eles estavam construindo algo muito maior do que imaginavam, algo que nenhum dos dois tinha noção de que seria possível. Então, o grande dia chegou. Era uma manhã quente de verão quando os primeiros sinais do trabalho de parto começaram. A tensão tomou conta do ar. Thalita sentia dores, mas ainda tentava manter a calma. Eduardo, embora estivesse visivelmente nervoso, manteve sua postura firme e tranquilizadora. Ele sabia que precisava ser forte por ela, então, com mãos suaves e palavras doces, a ajudou a se acalmar. Eu estou aqui, Thalita. Você não está sozinha. Ele dizia, com um olhar que transmitia toda a sua força e determinação. As horas pareciam intermináveis, mas, finalmente, o momento tão esperado chegou. O bebê estava pronto para nascer,
e a emoção de ambos estava à flor da pele. Eduardo ficou ao lado de Thalita durante todo o processo, segurando sua mão, enxugando suas lágrimas e dizendo palavras de incentivo enquanto ela enfrentava o maior desafio de sua vida. Quando o bebê finalmente veio ao mundo, o choro de Thalita e Eduardo se misturou com o som da criança, que fez sua entrada nesse novo mundo com um choro forte e saudável. O pequeno menino foi colocado nos braços de Thalita, e a emoção foi tão avassaladora que ela mal conseguiu conter as lágrimas. Eduardo, de joelhos ao lado dela, a observou com os olhos cheios de admiração. Ele tocou a testa do bebê, com um sorriso que refletia todo o amor e a gratidão que ele sentia naquele momento. Ele é perfeito, Thalita sussurrou, com a voz embargada, enquanto olhava o filho nos braços. Ele é tudo o que eu sonhei. Ele é nossa família agora. Eduardo respondeu, com a voz cheia de ternura. Anos se passaram desde que Thalita encontrou a paz nos braços de Eduardo. O pequeno menino, que nascerá naquele momento de tensão e emoção, agora corria pelo campo com os mesmos olhos brilhantes que sua mãe tivera, mas com um brilho de felicidade que ela jamais pensou ser possível. Eduardo, com seu sorriso tranquilo, observava de longe, sempre ao lado dela, apoiando cada passo que ela dava. A fazenda agora era o lar que Thalita sempre sonhou. Os dias eram mais leves, os problemas pareciam distantes, e a casa estava cheia de risadas e amor. Thalita, a mulher que um dia foi forçada a engolir a dor de uma vida de abusos, agora era uma mãe forte, uma mulher realizada e, acima de tudo, uma esposa que nunca mais temeria o futuro. Ela olhou para Eduardo enquanto ele brincava com o filho no campo, e o amor em seu coração se renovava a cada instante. Ela nunca imaginou que sua vida tomaria esse rumo, que encontraria alguém como ele, um homem que a salvou, que acreditou nela quando ela mesma já não acreditava, que lhe deu o que ela nunca pensou merecer, uma família. Naquela noite, enquanto jantavam à mesa, ela se recostou na cadeira, observando a cena que ela sempre sonhou em ter. A comida estava simples, mas o banquete de emoções que ela sentia ali, com a família reunida, não tinha preço. O bebê que ela carregava em seu ventre agora era um garoto saudável, forte e feliz. O futuro estava brilhante, e o amor que preenchia a casa de madeira não poderia ser mais completo. A mulher que um dia comeu comida de cavalo, rejeitada e desamparada, agora jantava ao lado do homem que lhe deu uma família, dignidade e, o mais importante, amor. E assim, a história de Thalita e Eduardo chega ao fim. Eles construíram algo mais forte que qualquer adversidade e, ao lado de seu filho, construíram uma vida repleta de felicidade e amor, longe das sombras do passado.